Catarina, região sul do Brasil. O Além do Tijolo veio para este estado, que é considerado um dos 3 maiores mercados imobiliários do país. E aqui comigo, para essa gravação, meu querido J. Batista, que sempre me acompanha em todos os momentos e em todos os lugares que o Prop Talks está. Jota, muito bem-vindo para mais um Além do Tijolo. E você começou muito bem o Além do Tijolo com os seus chimas, né? Pela primeira vez eu vou tomar um chimarrão ao vivo aqui no episódio. Eu sempre tomo nos bastidores, né? Pela primeira vez tomando chimarrão. É um prazer quase que inenarrável estar aqui ao lado deste amado mestre guru, Sir Gustavo Zanotto. Guru. Para que a gente tenha uma conversa excelente. Mais um episódio do Além do Tijolo. Além do Tijolo. Conosco aqui. A gente está mais ou menos uns 3 anos tentando gravar um podcast juntos. Mais ou menos isso. Por aí. E agora a gente não só está gravando junto, como a gente está aqui na casa dele, né, na cidade dele, para gravar. É um cara que a gente tem uma admiração, a gente tem uma boa consideração, que a gente acompanha e vê tudo que ele está fazendo e principalmente olha o que vocês fazem aqui e tenta mostrar para os outros, né, o que é inovar, não só com tecnologia, mas o que é inovar em todas as pontas do mercado imobiliário. E tem mais, para complementar a apresentação dessa figura ilustre, é uma das primeiras pessoas que nos apoiou num dos primeiros movimentos que nós fizemos, que foi o evento do Blockchain. O primeiro evento que o Prop Talks realizou em 2022. Marconi Bartoli, seja muito bem-vindo aqui a essa mesa com a gente. Obrigado. Bem-vindo à sua casa, né? Obrigado. Estou me sentindo em casa. Por favor. Dúvida, Prop Talks veio antes do Blockchain Real Estate Summit ou depois? Veio antes. Antes. E uma correção, a gente já fez um podcast junto, você. É verdade. Zanotto não, na Expogestão do ano Expogestão passado, retrasado. 2022, que a gente fez o Real Estate Tech Arena. Foi muito legal, a gente trouxe ilustres e experts do mercado imobiliário, como o Jota, e foi bem legal. Foi legal. Faltava juntar Zanotto e eu participar do podcast de vocês. Desde quando a gente fez o nosso evento lá em 2022 também, que foi o evento do Blockchain, a gente queria gravar juntos no Prop Talks. Aí teve esse evento aqui em Joinville, foi a Expogestão, né? Que o Zanotto não estava, a gente não quis convidá-lo. Acho que depois a gente pode cortar, mas a gente não quis convidá-lo. Mas só para vocês entenderem, é um evento gigante que tem aqui, a Expogestão. Quantas mil pessoas? A Expogestão é o maior evento empresarial de Santa Catarina. São 3 dias em Joinville, vem estado inteiro, como empresários, empreendedores. É uma feira, é um evento voltado à gestão, negócios, empreendedorismo, com feira, com apresentação de produtos, networking, palestras principais, desde Prêmio Nobel de Economia, Gary Becker, os maiores nomes do mundo, Ram Charan, que vocês podem se imaginar, os grandes empresários nacionais, Abílio teve com a gente, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, grandes nomes na plenária principal e, simultaneamente, 4 auditórios de 180 pessoas, que são workshops que daí as empresas patrocinadoras, parceiros participam. E é muito legal porque esse sim, o workshop é gratuito. Então, uma maneira de trazer a comunidade, muito bom, que não pode pagar, às vezes, lá um ticket alto, né, do evento. 3 dias, a cidade fica lotada, igual o Festival de Dança aqui em Joinville, que para a cidade 15 dias, o maior festival de dança do mundo. E eu fui um dos organizadores e fundadores do evento, há 22 anos atrás. Maravilha. Então, é um carinho que a gente tem pelo evento, a gente patrocina até hoje, ajuda a organizar ainda na curadoria e fica um orgulho gostoso, né, daquela contribuição para a cidade. É muito legal porque o evento é muito grande, muito bem organizado e quando eu participei, dentro do evento, o Marconi montou dentro do evento, além do evento ser grande, montou uma arena focada em real estate, focada em mercado imobiliário. E a gente falou muito, né, das tecnologias, né? Tecnologias Real do Estate mercado. Tech Arena. A gente falou muito de tokenização. Jason da Reora também estava aí. A gente trouxe aí o nosso network. Falou um pouco de Brasil. Inteligência artificial até, Já, antes do hype. Antes do hype. Antes do hype. E a gente também tinha um podcast lá dentro, né? Além da arena. Um aquário lá, o aquário com o podcast, que foi quando a gente gravou. Então já vou puxar uma primeira bola aqui pra gente tocar, que é dentro do evento, tu tinha lá essa questão de uma arena lá, né, do Real Estate Tech Arena lá. E isso já vai puxar um primeiro gancho da conversa para vocês que estão acompanhando. Esse aqui é o segundo episódio do Além do Tijolo com o Grupo Estrutura, o Marconi. Primeiro episódio, vocês
estão vendo vocês viram, né? Se não viram, continua assistindo e depois volta lá, que é o episódio que a gente andou aqui por Joinville, por Balneário Pissarras, por Penha e por Barra Velha. E daí a gente andou por alto, vocês vão ver toda a costa aqui, Por né? alto a gente foi até Balneário Camboriú e Itapema, que é um Itapema pouquinho pra frente. e voltou. E a gente ficou muito tempo, a gente tá 2 dias aqui conversando, quase todos os dias, né? O Marconi vê mais eu Zanotto do que a esposa dele nesses últimos dias. Inclusive depois vai apanhar por isso. Ficou muito evidente, Marconi, uma coisa muito legal assim, que eu peguei ali de várias coisas, mas eu queria puxando por causa do evento, que vocês, né? Tu, e depois eu quero que tu conte mais do Grupo Estrutura do pessoal aqui, que são 45 anos de empresa, essa questão de querer educar o mercado. E aí, por isso que eu vou puxar esse gancho, porque lá no evento tinha uma arena para educar o mercado imobiliário e pessoas que, né, queriam saber como é que estava funcionando o mercado imobiliário. Mas isso me pareceu muito forte. A gente, inclusive, está participando aqui de um lançamento agora, que está acontecendo para 350 corretores, e que o mote é justamente esse, educar o mercado. Não é só apresentar um produto, é educar o mercado. Isso sempre esteve vivo, assim, na Marconi, Grupo Estrutura, a gente quer educar o mercado, ou isso é agora pela nossa nova necessidade de atualizar o mercado? Jota, vou fazer um pouquinho do histórico, né, Tá. do Grupo Estrutura. Nossa empresa tem 45 anos, fazendo 45 anos esse ano. Eu estou à frente da empresa praticamente 17. Eu acho que muito das empresas, vamos falar de mercado imobiliário, durante muito tempo, até recentemente, a gente era muito mais um modo de sobrevivência, né, daquela loucura que é o Brasil. Né? Já tem uma estabilidade econômica de 1990 pouco para cá, plano real. A gente ainda viu, tem gente que nem... Os mais jovens já nasceram em outra era, mas esse negócio da sobrevivência, tu olha muito para o umbigo. Claro que tu, né, vê concorrência, vê produto, mas tu olha muito para o umbigo. Eu acho que o que aconteceu com o acesso à informação, né, e a mudança de comportamento, a gente vive o mundo VUCA, né, aquela coisa maluca de mudança constante, fez as empresas terem que repensar. Né? A maneira eu costumo falar algo que é, se você quer aprender sobre inteligência artificial, tu não vai estudar mais numa universidade para aprender. Cara, tu vai em quem aplica a inteligência artificial, tu vai numa empresa. Né? Então, assim, provavelmente tu vai na Amazon, no Google, né? Ou em pessoas que estão aplicando isso na real, em startups. Se tu quer aprender sobre investimento imobiliário, é muito melhor tu fazer um curso de investimento financeiro. Tem um monte de expert hoje, imersões para aprender na prática. Né? Tu não vai novamente para a faculdade. Então, as empresas acabam virando o que era a universidade ou a escola, e as universidades muitas vezes parece que viraram empresa, porque é um conhecimento pasteurizado, de prateleira, e recebe uma mensalidade. E daí nessa reflexão, né, do tempo que a gente está vivendo, a gente vê assim, poxa, 45 anos, né? Podia ser uma crise de existência, e eu brinco que é a oportunidade de repensar os próximos 45 anos. Nesse repensar, nessas reflexões, a gente falou, pô, o que a gente mais sabe? Né? Como uma empresa que passou por um monte de plano econômico, mudança do comportamento do consumidor, a maneira de morar era totalmente diferente. Quando a gente iniciou o Grupo Estrutura aqui em Joinville, em 1979, existiam, sei lá, 2 sinaleiros na cidade, 3, 4 prédios. É a maior cidade do estado, é a única cidade do país que é maior do que a capital do estado, não só em população, como em economia. Isso, né, parece uma cidade grande de interior, e né, mas uma cidade de 800 mil habitantes. Olha o que né, só o que a gente construiu, mudou tudo. Era outra maneira de construir, era absolutamente outra maneira. Mudou tudo no comportamento das famílias, de separação, de casar tarde, essa independência de morar por short stay, né? Em 2, 3 meses num lugar, vai para outro. Novos formatos de morar, né? Outros formatos de morar. Esse aqui, esse empreendimento que a gente está aqui, o Alto Skyview, que é o único empreendimento de luxo entregue até hoje na cidade de Joinville, fantástico. Ele é um repensar da moradia. Porque qual que é o briefing desse produto aqui? Grandes empresários que tinham grandes casas, os filhos cresceram, saíram de casa para fazer faculdade, casaram, não volta mais. Chegou um momento que ela falou, não tem mais... Por que eu estar nessa mansão e eu preciso ir para um apartamento? Só que ele não consegue ir para um apartamento normal, que mora numa casa de 600 metros quadrados ou mais. Né? Os cômodos são diferentes, a iluminação, o tamanho de esquadria, o sentimento de liberdade, né, que uma casa traz
Então, o briefing que eles me passavam é: quero um apartamento que não tenha vizinho, então eu não queria um prédio do lado dele, é uma loucura. Que eu não me sinta enclausurado, quero bastante abertura. E daí a gente foi muito feliz em conseguir trazer todas essas partes do briefing. Hoje a gente agora está chegando os prédios aqui. Na época não tinha, né? Na época eu digo 3 anos atrás que a gente entregou o produto. E né, pé direito duplo, que é uma coisa que às vezes nem na própria casa tem. Então a gente conseguiu trazer o que alguns chamam hoje de mansões verticais, né? Que é um conceito novo. Sai de uma casa, vai para um prédio, né? Um condomínio com várias pessoas morando junto, mas eu quero ter a minha individualidade, eu quero ter a minha privacidade, o meu sentimento de liberdade. As paredes são todas paredes duplas com acústica para o vizinho de cima ou de baixo, né? Porque é um encaixe de pé direito duplo, não vê. Então assim, isso tudo é pensado. Como isso, Jota, sempre está no nosso DNA, né? A provocação da inovação, do repensar, desde quando meu pai e os sócios que a gente tinha, né, no início da construtora, nem era incorporadora, sempre trouxeram inovação. Então, a inovação está no nosso DNA. Recentemente a gente fez, a gente está num programa de organização cultural, com uma imersão com os líderes e extrair, né, aquilo que é o nosso tripé, os nossos valores. E é interessante que inovação foi um deles, unânime, né? A honra foi outra coisa que saiu unânime, né? Honrar o legado de quem veio antes, honrar os clientes, honrar a nossa participação no mercado, muito forte. E o outro é atitude, é agir, é tomar decisão, é ser rápido, ser veloz. Então, isso a gente já tinha, né? E nesse momento que a gente chega de 45 anos, a gente entende muito desse processo do mercado imobiliário, né? Maneira de investir, que momento que é bom de investir, né? Como que é o tempo de construção, a valorização, drives de lugares que vão investir, que ainda não é óbvio para a maioria, mas é onde tem os grandes upsides. Então, a gente falou assim, vamos nos posicionar como a incorporadora que ensina, e daí a gente tem 2 clientes ou 2 alunos principais, que é o nosso primeiro cliente. Isso não é retórica, não é discurso, não é narrativa, é o corretor de imóvel. Vocês sabem, eu já fiz startup que era praticamente para matar o corretor de imóvel, né? A gente tem Paulo Schiavon, meu amigo em comum com o Zanotto, né? Foi meu sócio lá, que era inteligência artificial antes do hype, para entender todo o processo e o que precisa especificamente aquele cliente e achar o imóvel perfeito, né? Essa era a proposta ousada de valor da Hawks. Mas por que a gente tinha isso? Porque a entrada do corretor no mercado imobiliário no Brasil, ela é 0, né? É só, não precisa nem do CRES em alguns lugares, né? É só pagar e faz o estágio e fica. E tem imobiliários que não pedem. Por causa do nosso tecido socioeconômico cultural, assim como a entrada é fácil, o turnover é gigante, a saída também. E daí tu tem um produto desse que qualquer corretor ainda não qualificado vai vender de altíssimo valor agregado, né? E hoje a gente tem muito bem resolvido isso com os corretores, e é por isso que a gente investe. Eu sempre pergunto nos meus podcasts, quanto tempo, quando eu faço com o corretor, quanto tempo levou para tu fazer a primeira venda? A maioria foi mais de 3 meses. E chega para pagar a conta de trás. E não tem salário, não tem ajuda de custo, não tem CLT. Então, assim, os que são bons são muito bons, né? São guerreiros, são destinados, aprendem rápido. Mas isso tem um turnover muito grande. Então, o que a gente falou? Vamos levar para esses corretores conhecimento que eles por si só não vão atrás, que é muito aproximar o mercado financeiro do mercado imobiliário, assim como a XP fez com os assessores de investimento. Não existia esse mercado no Brasil e eles formaram. E hoje um menino de 22 anos, assessor de investimento, dá aula e é autoridade, e um grande empresário confia a carteira de investimento dele àquele menino, porque o cara é médico, é agrobusiness, é industrial, ele é bom naquilo, em ganhar dinheiro, não em mercado financeiro. Esse é o nosso sonho, né, de que os corretores sejam como assessores de investimento do mercado financeiro, porém para investimento imobiliário. Nosso primeiro cliente, então, o corretor. Segundo cliente, segundo aluno, o próprio investidor de imóvel. Né? O Brasil está tão virgem quanto a isso, a gente estava discutindo antes sobre o mercado americano, né? Todas as dinâmicas, muito mais maduro. Há uns 10 anos atrás, quando era antes dessa onda dos influencers... Mob influencers. Eu lembro, cara, nem existia ainda. Nos Estados Unidos já tinha mais uns 2.000. Aqui no Brasil, hoje mesmo, quantos são os influencers,
né, de investimento imobiliário. Tem grandes corretores e influências, mas especificamente de investimento, de operação financeira, de momento de compra, de imersão para o cara entender com profundidade, né, na jornada toda do desenvolvimento imobiliário, onde são as oportunidades de investimento, inclusive lá no mais óbvio, que é no plantão de vendas, no lançamento, né, que às vezes nem é tão óbvio, às vezes a pessoa ainda tem receio de comprar ali com o risco, né, da construção, quando ainda é talvez o finalzinho da jornada para o investimento imobiliário. Então, o investidor, em qual o nível que ele seja já um grande investidor que está no mercado, seja um que está iniciando com pouco dinheiro, muita gente preparando, né, todo um conteúdo, experiências para levar para esse investidor, porque eu hoje já é muito considerável, né, no momento que a gente vive do mercado imobiliário, o que esses investidores estão fazendo. É gente que não investia em mercado imobiliário, gente que tinha medo até do blá 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 do corretor ou do incorporador que queria puxar o seu produto para venda. Sim, que estava focado em vender produto, né? Eu acho que essa bola é legal, a gente tem muita coisa bacana para falar aqui. Vou só puxar mais um gancho na educação, aí deixar o episódio outro complementar. Porque tem bastante corretor que está fazendo conteúdo, legal pra caramba, eu gosto muito disso. Acho que o mercado deu um salto, inclusive de visibilidade e profissionalismo depois disso. O mercado começou a ser visto por outras pessoas que não davam bola. Verdade. O cara vai lá no TikTok e olha assim, caramba, ser corretor até é legal. Mas talvez 99% dos conteúdos são para pessoas de quem é do mercado imobiliário para quem é do mercado imobiliário. Até mesmo o conteúdo de investimento imobiliário é para ensinar alguém que é do mercado imobiliário a comprar um imóvel leilão, a construir. É muito um conteúdo, né, de dentro para dentro, né? Que é o que o mercado financeiro fez de dentro para fora. Isso. Para trazer gente nova para o mercado financeiro. Isso. Então nós temos um gap grande de educar o consumidor a comprar imóveis, sendo que o Brasil é um dos países que mais adora comprar imóveis, digamos assim, tem aquele sonho da casa própria e tal. Eu acho que talvez seja por isso, né? Porque a gente precisa dissociar o que é o imóvel morar e o imóvel investir. As pessoas acho que ainda têm essa visão de comprar o imóvel próprio para morar e basta, né? E é só isso, que é só essa opção que existe, quando na verdade a gente vai entrar muito ainda nessa conversa entre os novos formatos de moradia e de morar, que várias pessoas hoje em dia nem querem morar no seu próprio imóvel, né? Entendem que o imóvel é um ativo e eu posso escolher morar onde eu quiser. Fica com a liberdade de mobilidade. E vou lá. Conforme contratos curtos de locação. Mas mesmo e o meu imóvel que eu tenho, ele é um investimento, é um ativo, né, de investimento. Então, eu acho que, aí eu queria que tu complementasse isso, porque a gente já conversa bastante sobre isso. Existe um gap educacional, primeiro, para dentro, ainda tem, né? E eu acho que o papel do incorporador, ele é muito importante e ele ainda não foi percebido, né? Vocês são um case disso, mas ele não foi percebido o quanto o incorporador tem um papel educacional no mercado, porque ele desenvolve o mercado, né? Ele desenvolve o mercado. E aí o gap que a gente tem para se comunicar com o cara de fora do mercado imobiliário também, né? Mas tem um outro ponto aí. Mesmo você adquirindo um imóvel para você morar, você está fazendo um investimento. Você não está comprando algo para ficar com aquilo. Você está fazendo um investimento, porque se existe uma outra oportunidade melhor, você já fez dinheiro com o teu imóvel. Essa deveria ser a visão, trocou, né? A locação pelo... Vamos fazer a operação que financiou, né? Deu entrada, financiou. Aqui no Brasil ainda, dependendo do imóvel, a parcela do financiamento vai ficar um pouco acima do que é a locação, mas diminuiu o delta. Exato. Né? Tu não está jogando dinheiro fora com a locação. Está pagando equity para si, tá, né? Ou pelo menos amortizando aquele financiamento enquanto a curva de valorização do imóvel é ascendente. 5 anos depois ele não quer mais morar no imóvel, como o Zanotto está falando. Vendeu, comprou um apartamento de 1 milhão, tinha botado 200 mil de entrada, vai vender por 1 milhão e 400, devia, em vez de 700, agora um pouquinho amortizado, 650, botou 450 mil reais no bolso. Fez um investimento. Fez um investimento. É essa visão que precisa ter, né? E aí a gente sai para esse lado da educação, tem um ponto muito importante. Pegar o que você disse, o recorte que você disse. A educação, quando você olha uma empresa como Grupo Estrutura que se propõe a educar o mercado, o viés de educação hoje ele está saindo da formalidade para informalidade. A educação já não está mais restrita aos bancos das universidades, das escolas.
Então hoje os CNPJs têm a obrigação de terem programas de educação, seja para os seus funcionários, seja para o seu primeiro cliente, que é o corretor, seja para o cliente final. Nós precisamos mostrar para esses caras o quanto é importante se envolver mais com as questões do mercado imobiliário em si. Porque o cliente final, eu sou cliente final, Marconi, estou sendo nesse momento cliente final, eu adquiri um imóvel e estou passando por um processo de construção. Adquiri um terreno, na verdade, estou passando por um processo de construção. Cara, eu fui descobrir no meio da obra que eu precisava de algumas coisas que ninguém falou para mim que precisava. E olha, eu sou experiente. Sendo alguém de mercado imobiliário. Sendo alguém de mercado. Tinha algumas lacunas que precisavam ser preenchidas que ninguém me avisou. E eu fui descobrindo isso ao longo da obra. Então, você imagina um cliente que compra uma unidade tua no lançamento e ele fica 5 anos esperando a entrega disso. Se você não educá-lo no antes, no durante, você perde ele no depois. Isso aí. Mas você não perde ele como cliente, você perde ele como uma pessoa leal à tua empresa, à tua marca. Mas sabe o que é legal, Zanotto? Assim, a gente tem tantos gaps, tantas deficiências por causa da ainda não maturidade do mercado imobiliário do Brasil, que essas oportunidades são fantásticas. Por exemplo, como eu estava falando, o cliente compra e fica 5 anos. Ele vai ter uma dor gigantesca para mobiliar um apartamento como esse aqui. É uma dor. Claro. Né? Uma coisa é o projeto. Pode ser o projeto mais lindo do mundo. A maioria dos arquitetos não fazem a execução e o acompanhamento da obra. Então, assim, cai para ele, para um cara que geralmente está por aqui de tempo, a esposa também, e ele tem que cuidar do sob medida, que se não veio a pedra no momento certo atrapalha, a pedra, granito, né, bancadas, não veio no momento certo, a iluminação, projeto luminotécnico, instalação de ar-condicionado, dos elétrons, não sei o quê, leva 8 meses às vezes para fazer um projeto desse com dor de cabeça. A gente entendeu isso, e daí tu olha para os mercados maduros, como já entregam imóveis, falei, vamos fazer melhor, além de entregar como eles entregam, né? Cozinha, banheiro, closet, tudo prontinho, só trazer o sofá, cama e mesa. Vamos fazer tudo. Vamos, né? Trazer os projetos em escala, em volume, bem pensado, porque tu ganha eficiência de produção. Vamos dar oportunidade de personalizações e o acesso a isso direto de fábrica para o cliente. E a gente entrega o apartamento. A gente fez um negócio inédito, né? Para o alto padrão no Brasil. A gente entregou o empreendimento que vocês foram ao Mari, na data da fase 1, mobiliado o cliente que quis. Então, assim, geralmente, né, entregas das incorporadoras. Dezembro de 2024. Tenho certeza que em dezembro de 2024 o cara ainda vai ter terminando de pintar aquela loucura por causa de cronograma de obra. A gente conseguiu fazer o ajuste para trazer durante a obra a mobília desses clientes e no dia do lançamento o cara dormiu dentro da inauguração e da festa, dormiu dentro do apartamento dele. Claro, aprendemos um monte de coisa, agora a gente está começando a escalar isso. Isso é muito bom. Fantástico, ainda mais quando no litoral tem cliente do Mato Grosso do Sul, do interior do Paraná, do interior de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, da Suíça, da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos. O cara não pode ir ali na loja, falar ir e voltar, tá acontecendo lá. Então, tem tantas soluções boas para trazer satisfação para o cliente e mais que satisfação, algumas coisas é o wow effect, né? Aquele sentimento de falar assim, poxa, foi muito além do que eu esperava ou foi prometido. Isso é um compromisso bem grande que a gente tem. Sabe que eu tô achando que essa é uma tendência muito forte do mercado brasileiro agora e natural até pela maturidade que o mercado vai entrando. A gente conversava muito isso no carro, o quanto o mercado tá mais maduro, né? Óbvio, o tempo vai passando e vai ficando mais maduro, né? Amadurecendo. E a gente já ouviu isso agora em umas conversas recentes também com outros incorporadores de outros lugares, inclusive um dos além do tijolo também a gente falou disso, desse wow effect, a mesma palavra até inclusive, que é o que eu tenho visto que o próprio incorporador brasileiro tá num nível muito interessante de maturidade, talvez por buscar coisas fora também, mas acho que aqui a gente está se desenvolvendo bem. Mas essa questão de não só eu entregar, que era o tradicional, né? Eu entrego a chave lá, faço a festinha Se vira. da entrega, né? Estoura um champanhe, um abraço a partir de amanhã, minha cabeça está a outra entrega. Que é essa coisa de eu não só entrego a chave, quanto eu me preocupo como essa entrega vai acontecer para que o máximo possível de coisas que ele precise para já morar o mais rápido possível esteja lá, ou eu entregue o máximo de opções antes de tudo
para que naquele momento ali seja um momento único. Me parece uma tendência, né? Isso do mercado imobiliário brasileiro, né? Você falando isso, eu me recordo que eu escutei. Conversamos isso em Goiânia com o Danilo, né? Conversamos com o Danilo sobre isso, ele trouxe as visões e os aspectos do porquê ele faz isso em alguns empreendimentos. E agora aqui com o Marco, a gente viu isso acontecer de fato. A gente está confirmando a maturidade. Estamos num apartamento que é um exemplo disso, inclusive. Exato. Né? Mas eu não me lembro aonde agora que eu vi esse recorte de tempo. Isso já faz alguns anos que eu vi isso, eu sempre trago comigo, precisamos até atualizar de repente para ver se essa informação continua mesmo. Há alguns anos, quando eu vi isso a primeira vez, a pessoa que me falou disse que o Brasil estava no mercado imobiliário dos Estados Unidos da década de 70. E o Brasil estava na década de 90 do mercado imobiliário de Portugal. Ou seja, nós estávamos sempre 40, 20 anos, 30 anos atrasados em relação... Atrasado é uma forma até difícil de mencionar o Brasil, mas a gente estava precisando ganhar maturidade enquanto os outros já estavam em outro nível. Outras validações. Outras validações. Então, me parece que a gente chegou num momento onde esses mercados mais maduros já passaram. E eles estão trazendo novas tendências e inovações que nós ainda vamos descobrir. E cabe a nós hoje sairmos da nossa bolha e escutar o que está sendo feito lá fora. Porque lá fora também é uma escola de aprendizado para o incorporador. O incorporador precisa enxergar o que outros mercados fazem. Não precisa pegar o avião, mas basta entender quais são os movimentos que estão sendo criados e trazer isso para o seu negócio. As referências dos mercados maduros, daí, exatamente como você falou, Estados Unidos e Europa é o que a gente usa. China, né? Fui, 3, 4 vezes na China, as imersões com as incorporadoras lá, é um negócio assustador. Né? Os caras fazem cidade. Cidade pensando na complexidade, né, dos moradores, que tem que ter a escola para criança dentro, que tem que ter com creche, porque sai a 1 hora de distância para trabalhar os pais, e velocidade de construção. E os produtos estão resolvidos e com entregas como de mercados maduros como Estados Unidos e Europa. Então, essas referências de fora provocam a gente a melhorar o nosso produto e posicionar. Mas vou dar uma que não tem, é irreversível, vai acontecer, não vai ser mais nicho no Brasil. Pode ser que muitas incorporadoras não queiram ter o seu produto disso, e não sei se cabe a todas, mas Senior Living. Senior Living é um negócio que tem nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Inclusive com benefício tributário, né? Lá o 55 Plus. Aqui ainda não. Mas é um custo social. O país enriqueceu, ganhou longevidade, ou seja, a expectativa de vida é mais de 10 anos do que era. E não tem mão de obra para cuidar do meu pai, da minha mãe. A gente já passou isso com os meus avós. Vai fazer cuidar de uma pessoa com senilidade em casa. 4 enfermeiras. Uma das 4 no turno saiu, aconteceu alguma coisa que acontece com qualquer ser humano. Ou aceitou uma outra proposta para ganhar um pouquinho mais, quebrou a perna daquela família. Então, imagina agora com toda essa leva de... Né? São os filhos dos meus avós que agora estão envelhecendo, que é um volume muito maior. Com dinheiro, melhor, a população em geral, né? Não estou falando só os ricos, envelheceram, não tem oferta de trabalho. Então a gente tem que pensar não só o hardware, que é o negócio da incorporadora, né? Que é o equipamento, é a construção, é o empreendimento, mas o software. Né? E o software não é somente a mão de obra que trabalha ali, mas todo o sistema gerencial, né? com empresas com expertise nisso, é um gigantesco. E daí isso, assim, para a gente aqui em Santa Catarina é um produtaço, porque o Brasil, ou pelo menos parte do Brasil, já quer aposentar e vir para cá. Balneário Camboriú, até um tempo atrás, tinha um estigma de falar que era cidade de praia de velho. Porque o cara queria aposentar e queria para lá. Quando eu vou lá e faço reunião, e às vezes estou no meio da semana, estou no restaurante na frente, eu olho, como eu queria ser esses velhos. Porque estão tudo jogando beach tênis, feliz da vida, né, com qualidade de vida, no sol. Então, assim, o conceito também de velho é outra coisa. Exatamente. Gente, eu vou a 120 anos. E tem um monte de conhecido que vai a 100, tem uma reunião quarta-feira. Vou falar até o nome, Ninfo Koenig, o maior operador da Accor no Brasil, além de ter os hotéis próprios. 80, Ninfo, depois me completa tudo, mais de 80 anos.
E ativo. Jovial, ativo, com energia. E aí ele brinca, vai a 140. Então, mas em algum momento mesmo, todos esses com energia começam a ter algum tipo de cuidado, ou mais intensivo, ou no planejamento, que é o que ainda não acontece no Brasil, nos Estados Unidos já acontece há muito tempo. Eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Eu tenho que pensar no meu bem-estar. Esse produto aqui é legal. Já compro, fico lá. Não é um asilo, né? É um negócio de bem-estar, de wellness. Marconi, exatamente. Marconi, escutando você falar, a gente percebe que o teu discurso ele está na prática, porque a gente acompanhou você durante 2 dias aqui e realmente, o que você fala é o seu walk the talk. Ok? Você está falando, você está praticando. E a gente viu nos seus produtos. Mas eu só vou dar um pequeno recorte, porque eu acho importantíssimo trazer isso para essa mesa de debate aqui, Jota, que é assim, quando você fala de senior living, a galera pensa que é um quarto de hospital pro velho. Exato. Luz branca, parede branca. Exato. Né? O quarto de hospital pro velho. E tá mais do que na hora da gente entender que esses caras, como você falou, praticam esporte, se alimentam bem, curtem os netos, estão com uma vivacidade que não tinha antes, e eles estão precisando de um lugar para eles morarem que não seja aquilo que eles vão imaginar que seja o hospital. Não é o fim, né? Não é o fim, é uma final. Continuidade num outro modelo. Aí eu te pergunto, Marconi... E uma comunidade ativa. Uma comunidade ativa. Que é uma das coisas que mais... Né, amigos, é a coisa que dá mais tempo de vida para gente, longevidade, pega qualquer pesquisa. E o que acontece com a aposentadoria e o envelhecimento? As pessoas ficam reclusas, saem do relacionamento. Quando tu tem todo o software, né, de um senior living, sabe que isso é importante e traz as atividades e promove aquele ambiente de integração e de amizade, melhora todos os aspectos de qualidade. Jota, eu vou ampliar minha pergunta que eu ia fazer para o Marconi. Vou ampliar. Com a visão de um incorporador que está à frente da inovação, como vocês estão no Grupo Estrutura. Olha só, perdão, eu vou te colocar no canto da parede, eu quero ver você sair dessa. Incorporador aprendeu a criar produto e aprendeu a criar ecossistema para complementar com as comunidades que são criadas por esses diferentes tipos de clientes com diferentes comportamentos. Incorporador aprendeu a fazer produto, Marconi? Não. Ótimo. Não. Acho que assim, a gente está numa fase embrionária. Alguns. Sim. Alguns. Natural. Vamos pegar, né, pensar em startup. Early adopters. É natural que tem uns que saiam mais à frente, que estão mais antenados. Tem o espírito de tomar risco de uma coisa que ainda não foi... Foi o que a gente fez em Pissarras. Ou seja, já está no nosso DNA isso. Pissarras, quando a gente foi com o Walmart, que são 4 torres frente e mar, 56 mil metros de obra, não tinha tudo isso que vocês viram lá. Aquele projeto levou 4 anos para provar. A gente foi o primeiro a desbravar. Roga, nosso vizinho ali de produto, lançou um pouquinho antes, porque aprovou mais rápido, e foi muito bem. Eu falei, a gente está olhando os outros mercados geográficos e outros mercados de segmentação de produto, eu falo, poxa, a maior aposta eu já fiz quando não tinha. Esses agora, eu acho que são... Thiago, nosso, né, que vocês conhecem, meu sócio na operação do Rio Grande do Sul e diretor comercial do grupo, tanta coisa que a gente tem, ele usa, né, uma expressão muito boa. Vamos focar no nosso time management, né, na nossa gestão de tempo, no low hanging fruits. O que está na mão que é pegar e fazer? Porque aquele fruto que está lá em cima, né, da árvore, eu não preciso colocar na pauta da semana que vem, mas eu preciso botar, para entender o senso de urgência, mas eu preciso botar ele na pauta de outubro. Boa. Da gestão do nosso tempo. Então, isso é uma busca assim, da gente falar assim, quais são os próximos? Smart City. A gente está com o produto de Smart City há 3 anos pronto. Conseguimos fechar o terreno ainda. Tinha o terreno fechado. Por quê? É comunidade. Né? Não é fazer um prédio somente, e a gente faz inserido na urbanidade daquela cidade. É pensar em um Canva branco e conseguir trazer, inclusive, um senior living, inclusive a universidade, escola, jardim de infância, trabalho, lazer, hospitalidade. Para aquela comunidade, tu traz muito mais qualidade de vida. Inovação não é só tecnologia, como a gente sempre fala aqui no PropTalks. A inovação é repensar o modelo, né? Exatamente. E a frase que o Jota sempre traz para as nossas
palestras e para as nossas discussões que inovar é questionar o que já existe. Questionando o que já existe, Jota, você traz novos conceitos para produtos. E trazendo novos conceitos para produtos, você cria novas comunidades que vão criar lealdade com o incorporador. Vão olhar para o cara e falar assim, ele está trazendo algo que realmente faz sentido para mim. Né? E pelo que a gente está falando aqui, tudo passa por uma mudança de comportamento que a gente está vendo acontecer, que acontece o tempo inteiro no mundo e não adianta, que a gente está falando também, a gente achar que inovação é a gente só entender o que está acontecendo hoje e querer executar, porque senão a gente vai estar sempre atrás, né? Ela é um modo de pensar, é uma cultura que está no DNA de vocês, que vocês fazem há um bom tempo. Aí eu consigo entender os comportamentos, ler os comportamentos e agir em cima dos comportamentos. Trazendo o que a gente falou do Senior Livre, por exemplo, até 2030, se eu não me engano, serão mais de 2 bilhões de pessoas acima de 60 anos no mundo. Muita coisa. Um quarto do mundo vai ter mais de 60 anos. É muita gente. Aí a gente vem com outro dado. Essas pessoas de mais de 60 anos não são mais pessoas que estão lá com a bengalinha, caminhando, que estão precisando de cuidado, né? Todos estão precisando de cuidados especiais. O cara de mais de 60 anos hoje, ele corre na rua aqui 5 da manhã, tranquilamente. Posso dar um exemplo? Pode. China, imersão, cidade chamada Hangzhou. Hangzhou. Um pouco para cima, onde está todo mundo acostumado a ir no sul da China, que é Guangzhou e tal, e fora da China, na ilha Hong Kong. Cidade super tecnológica, super. Parece estar no Japão, não parece estar na China. Hoje tem a Universidade da Inteligência Artificial, uma universidade, está lá. Na época que eu fui não tinha ainda. Eles têm um parque, uma mistura de Central Park com uma coisa muito oriental, que o aposentado chinês, que quando tem um pouquinho mais de dinheiro, vai para lá. É a Balneário Camboriú lá do pessoal da China. Por quê? Qualidade de vida. Ele vai lá para fazer o Tai Chi Chuan dele, foi 5 horas da manhã para aquele parque. Tá um monte de velhinho com muita qualidade de vida e muita saúde, gastando os próximos 30, 40 anos deles lá, se alimentando de forma saudável. Na China nem tudo é tão saudável. Então, eu falei assim, gente, isso aqui é algo que deveria ser replicado. E a gente teve... tem um ditado, né, que diz que a sorte acompanha os bravos. A gente tem sorte. A gente faz parte agora do Blue Zones Project no Brasil. Olha, que legal. Que foi exatamente isso. Buscar as comunidades, né? Ele entendeu comunidades com longevidade, qualidade de vida e felicidade, em vez de tentar replicar, tentar ficar achando outras dessas, ele falou, vamos replicar o modelo nos Estados Unidos. Replicou em mais de 40 lá. Joinville vai ser a primeira do Brasil. E a gente é uma das empresas apoiadoras no início do projeto. Muito bom. Então, quando eu vi o conceito eu tinha lido o livro, não vi o documentário, fui entender, né, muito melhor quando eles apresentaram. Falei assim, poxa, eu quero levar isso para a praia, para Barra Velha, Penha e Pissarras, que já atrai, como o balneário já atrai quem quer aposentar, para a gente ter uma cidade impactada. Mas não é só para o sênior. Né? O impacto do Blue Zones é em atratividade de investimento para a cidade. Nos Estados Unidos, assim, cidades que não atraíam nada de investimento, foi para 400 milhões de dólares. Redução no custo de saúde. Então, num país nosso, que a dificuldade de investimento público é tremenda, quando tu desafogar uma prefeitura, imagina a prefeitura de Joinville diminuir 20%, só 20% do custo dela de saúde, capacidade de investimento em outras coisas. Então, assim, é uma visão holística né, de toda a sociedade. E principalmente enxergar que isso, de alguma forma, vai te impactar ali na frente. Não, talvez não diretamente hoje numa ação, mas vai impactar. E como o Zanotto falou, que o incorporador está aprendendo, né, a fazer produto pensado para a comunidade como um todo, acho que justamente essa visão, né? Todas as minhas ações de hoje, elas vão gerar um impacto positivo ou negativo daqui a pouco ali na frente. E por muito tempo. Por muito tempo. No nosso caso, do nosso segmento, do nosso produto, um edifício, por muito tempo. Centenas de anos. As pessoas vêm e o empreendimento vai continuar ali. E se de alguma forma isso for feito de uma maneira positiva, eu vou surfar essa onda, digamos assim, por muito tempo também, né? E voltando a falar de comportamento, a gente falou do sênior, tu falasse um negócio que para mim ilustra muito o que é esse sênior, né, hoje em dia, que além de ter 60 anos, né, que é a idade, digamos assim, que tu está na senioridade
tu não ser mais totalmente dependente, a maioria das pessoas sendo as que eu conheço são super ativas, tu tem essa mudança de comportamento também, em que a pessoa de 60 anos, ela tá, cara, aqui. Tem um estudo que diz que hoje já as pessoas, o público mais 60 passa pelo menos 3 horas por dia nas redes sociais. Nas redes sociais, não estou dizendo 3 horas por dia no celular, nas redes sociais. O público que mais cresce no TikTok, por exemplo, tem de 30 a 45. Não é o de 15 a 20. Já é o público mais que mais cresce em número de usuários do TikTok, 30 a 45. E é o segundo público que mais posta. Então, o que a gente está falando é que essas mudanças todas de comportamento, as pessoas, né, elas estão todas no mesmo mundo. Assim, que esse mundo, né, elas têm o seu mundo físico diferente, cada um tem os seus hábitos físicos, mas o mundo digital, ele entrega coisas parecidas porque são os anseios que todo mundo tem. Por isso que agora essa discussão de o sênior que a gente entrou, acho que daí já vamos fechar essa conversa do sênior, mas ele quer morar num prédio que eu quero morar. Exato. E, cara, você sabe, eu moro em São Paulo e já passei por modelos de negócios diferentes na minha moradia de São Paulo. Sempre os prédios cools, né? Aquele prédio lá que todo mundo quer morar, porque tem serviço e tudo mais. Os meus vizinhos não são os caras de 30 anos. São também. Mas meu vizinho é um cara de 50. É uma mulher que tem 60 e poucos, e aí que ela se divorciou, de repente, mora lá. E todo mundo quer aquilo, quer um prédio que tenha uma comunidade, que tenha aula de yoga no sábado. Sabe, aquela coisa assim que está todas essas idades se combinando. Isso está acontecendo, né? Tá. E aí, para te desenvolver um empreendimento, não é mais aquele pensamento, vou desenvolver um empreendimento para esse público específico, aquela persona. Não. Aí, aquela pergunta que eu queria te fazer. Numa mudança de comportamento constante que a gente tem, como eu crio a persona do meu produto? E aí, pensando num produto, por exemplo, um sync, daí eu quero que tu explique um pouco para o pessoal o que é um sync, mas como eu crio a persona hoje? Porque a persona é mais, pode ser eu, tu ou o Zanotto, essa persona aí. No sênior é muito simples, né? Mas vou acabar de ilustrar a nossa conversa sobre sênior da seguinte maneira. A gente tem um grande amigo em comum, que é uma das grandes referências do mercado imobiliário do Brasil. Eu não vou falar o nome porque, apesar dele ser essa grande referência, ele fala, né, internamente que ele não investe em imóvel. Sim. Né? Que a liquidez, investe... Tô intrigado. Falei, E nessa conversa de sênior, de tudo, do SYNC, ele teve recentemente aqui com a gente, vocês sabem. Quando foi a conversa de SYNC, Zanotto, a cabeça dele virou. Ele falou assim, porque ele entendeu que ele já passou com o pai, ele sabe, ele já se preparou, né? No momento que ele, o que vai acontecer com um abraço, um abraço, amigo. Ele sabe o que vai acontecer com ele e ele entende o mercado, né? Ele é um gênio, ele entende o mercado e falou assim, isso é um bom investimento para mim. Por quê? Porque enquanto eu não estiver usando, vai me dar renda, porque tem demanda, vai ter para sempre, vai ficar para os meus filhos ganhar renda, e quando eu precisar, eu tenho a garantia de que no meu imóvel eu vou conseguir. Porque tem esse outro negócio, que é a escassez. Tem gente que não vai conseguir colocar lá, porque ainda não tem produto com a demanda que está vindo. É uma baita demanda reprimida que vai mostrar. Aqui em Joinville, Loyola, dono da Lepper, visionário também, senhor de quase 90 anos. Ele viu, eles têm operação também em São Bento do Sul, aqui na Serra, ele me contou essa história pessoalmente. Ele viu mães de amigos dele passando por situação ruim de cuidado em casa, as coisas não tinham. Ele falou, opa, não posso acontecer isso. Ele fez um senior living há mais de 10 anos em Joinville. O prédio inteiro, uma construção de 2 andares, de primeira. Foi muito antes do tempo. O timing da inovação, esse é o ajuste. O timing da inovação é um troço muito sensível. Antes do tempo. Vai hoje lá ver o Ventura, que é o Senior Living de Joinville. Fila de espera. Se tu vê a receita hoje pelo metro quadrado, por mais que tu tenha despesa com folha de pagamento de profissionais de saúde, os equipamentos que são um pouco mais caros do que os mobiliários, é absurdo. É absurdo. O retorno é muito bom. O retorno financeiro é muito bom. Trazendo de novo essa figura importante que você cita, que a gente não vai falar o nome dele, mas em 2010 eu tive o prazer de trabalhar lado a lado com ele. Comeu muita cuca? Demais. Você sabe que é cuca, né? Não é o jacaré do sítio do Pica-Pau. Cara, no Rio Grande do Sul a gente come cuca o dia inteiro. E você sabe, e esse negócio verdinho que vocês tomam lá no Rio Grande do Sul é o quê? Isso aqui é o mate. É mate. O mate. Tu quer um mate, Marconi? Obrigado. E você sabe, Marconi, que em 2010... Daqui a pouquinho eu puxo. Tá bom. Em 2010,
Você puxa o quê? O mate, Você tem né? a Eu puxo sessão. o mate. Gente, é brincadeira, é óbvio que eu sei que é o mate. E assim, os gaúchos amam Santa Catarina, né, Zanotto? Então, Bastante. Total. Além da. E eu, particularmente, nosso quintal, amo tá? o Rio Grande do Sul, né? Não só pela nossa operação em relação lá que a gente tem, mas e pela carne Sim. maravilhosa e pelos vinhos. pelo mas a churrasco. gente tem um carinho muito especial pelo Rio Grande. Mas é o. Mas você torna aqui. O gaúcho o Santa Catarina, ele é o quintal, digamos assim, do gaúcho, porque o sonho do gaúcho é morar em Santa Catarina, né? Por mais que a gente seja bairrista, mas o nosso sonho é morar em Santa Catarina porque a gente é um povo conquistador, né? A gente está avançando, a gente está subindo. E é mesmo, São e é Paulo, mesmo. inclusive, o se for olhar... agrobusiness no Brasil é graças ao gaúcho, um pouquinho do catarinense. Essa E região do sul, gaúcho e do catarinense que foram virando paranaense para o oeste do Paraná e Mato foram embora. Grossense foi também. subindo. Mas agora vamos voltar à Mato sessão Grosso. nostalgia do Zanotto. Esse aqui é um quadro que a gente tem aqui no Próprio Talks, que é sessão nostálgica Nada a ver. do Zanotto, Nada a ver, quando é ele que- estava à frente ao tempo, Não, é que o Marconi puxa a figura pública que a gente gosta, conhece, professor. professor mestre, Uhum. e puxa o time da inovação, mas o recorde que eu quero dar é que em 2010 nós tínhamos algumas reuniões, Marconi, lá em 2010, Eu não era nem Falava- nascido ainda. que falávamos sobre gerontologia. Então nós tínhamos projetos dentro da incorporadora para pensar o público idoso, 65 mais, gerontologia. O que esses caras precisam? Como eles vão se... Como... Olha o ajuste rápido, 65 mais, né? 65 Nos mais. Estados Unidos, o senior living é conhecido por 55 mais, porque há 30, 40 anos, sei lá quando foi a legislação, a senioridade era com 55. Pois bem. Hoje a gente já pulou para 65, provavelmente daqui a pouco vai ser 75. 75, é. Com E nós certeza. tínhamos esses recortes de reuniões, fazíamos semanalmente sobre gerontologia. E eu tive a oportunidade de tocar um projeto onde nós usamos o crowdsourcing, né, que é a inteligência dos terceiros, a inteligência da comunidade, Em 2010. 2010, para pensarmos como seria um empreendimento imobiliário para esse tipo de público. Cara, nós recebemos 35 mil ideias para pensar um único empreendimento. 35 mil ideias. Eu fiz a curadoria desse projeto. Uau. Depois você bate um papo com ele sobre o projeto de gerontologia. Das 35 mil ideias, nós utilizamos 35 delas em um empreendimento na cidade de Santos. Foi espetacular. Desde você pensar, na época, em uma rampa para idosos descerem para a piscina e gestantes descerem para a piscina, até a mudança das maçanetas na porta. A maçaneta sempre está em cima. Nós trouxemos ela para baixo e o Por 30... causa do acesso para quando tiver. A com pessoa cadeira de precisa roda. ter confiança no que ela está segurando e ter suporte. Está aqui. Quando você põe em cima, ela não consegue enxergar, ela fica com aquela dificuldade de pôr a chave. Então imagina que lá em 2010 nós já pensávamos como seria o uso deste público para os empreendimentos imobiliários em 2024, provavelmente. O time da inovação ele acontece quando você tem um forte poder de observação, Marconi. Se você observa... Começa por aí. Começa por aí. Começa por aí. Se você observa mercados e observa comportamentos, você projeta tendências. E tudo que a gente fala no Prop Talks que traz tendência é porque alguém, ou nós, ou você, conosco ou com outras pessoas, já observou essas pequenas mudanças e entendeu. Cara, isso pode ser feito de uma forma diferente e eu posso atrair um público que tem necessidades diferentes daquele que eu quero conversar para dentro desse empreendimento. Boa. Inovação é poder de observação. Zanotto, ontem, coincidentemente, eu dei uma palestra numa igreja, na minha igreja, aqui em Joinville, mais de Cristo, falando dos segredos espirituais nos negócios. E um dos pontos, e daí eu citei é o paralelo de tudo que a gente usa na gestão, no mundo corporativo, e que tem segredos espirituais mesmo nisso. Eu usei uma frase do Rancharan para ilustrar um dos pontos, que ele falava assim, vá além dos livros, precisa conhecer as pessoas, observação do comportamento delas. O Rancharan que tem transversal assim, na gestão, ele vai de liderança, pessoas, a execução. Observação, a gente precisa observando comportamento, pequenas coisas do dia a dia que podem ser grandes, que a gente consegue modelar e fazer produtos que, por enquanto, a gente chama de tendência, mas que logo ali na frente é o que todo mundo usa. Hoje é tendência, né? Hoje é tendência. Hoje é tendência. Daqui 5 anos pode ser a verdade do mercado. E quando chegar no momento de ser a verdade do mercado, outras tendências vão surgindo. Então, assim, a gente tem que sempre calibrar o nosso desenvolvimento imobiliário com o comportamento que o usuário daquele produto, o cliente daquele produto está ganhando, né? Porque comportamentos se alteram ao longo do tempo. Exato.
E comportamentos que se alteram geram novos hábitos. A diferença é que a gente está vivendo uma mudança de comportamento Rápido demais. que não é mais linear. Uma coisa vai solapando outra ao mesmo tempo. Pensa no produto imobiliário. Pensa o que meu pai viveu. 1980 e poucos a 1900, até 1990. Mudou nada. 1990 já começou a ter mudança no comportamento das pessoas. O primeiro produto que eu desenvolvi em Joinville, quando eu retornei dos Estados Unidos, foi pós-IPO assim, das incorporadoras em São Paulo. Tinha acontecido um fenômeno no Brasil, primeiro de estabilidade econômica, acesso ao financiamento de veículo. Os nossos produtos só tinham 2 vagas para o alto padrão. Para apartamento menor era uma, porque as famílias não tinham 2 carros. E a gente observou e percebeu essa mudança. Eu falei, não, esse produto que era um produto para ser não econômico, mas era um produto menor, eu preciso de 2 vagas, senão eu não vendo, porque esse jovem casal, ele é profissional, recém-formado, já tem o carro dele, a mulher também. Tu não sabe a dificuldade que foi. Precisei, nosso arquiteto naquela época, Ricardo Amaral, consultor bastante para a Elbor, no Brasil, de Curitiba, amigo, fez alguns projetos para a gente. Ele era quase um psicólogo ali no desenvolvimento do projeto entre eu e meu pai, porque assim, ele via, não, isso não vendeu. Eu falei, mas mudou o comportamento. Levou um tempo e foi um sucesso. Foi o primeiro produto em Joinville. Coincidentemente, a Elbor lançou um apartamento de mais metragem maior e a gente menor. Uma mudança também, a gente só fazia apartamentos grandes. Fomos, entendi, tem uma demanda reprimida absurda que vou nesses caras. Vendemos 100% no lançamento. Ninguém nunca tinha feito isso na cidade. Porque a observação e a adequação do produto para aquele público virou uma série de produtos e a gente voltou a deslanchar com muitos lançamentos num momento bem importante. Boa. E voltando ao que eu tinha te perguntado, eu quero saber um pouco mais dos projetos de vocês. O pessoal saber que não é só Senior Living, a gente está discutindo um monte de coisa aqui, porque o Marconi e aí o Grupo Estrutura, vocês conseguem pensar, né, e questionar, como a gente sempre fala, questionar e ter repertório de tudo que está acontecendo no mercado para traduzir isso em empreendimentos imobiliários. Desde um empreendimento grande, beira da praia, até um empreendimento num grande centro que vai ter serviço, a gente vai passar por isso. Mas voltando ao que eu tinha perguntado, como hoje é essa construção de persona que vai comprar, pode ser um investidor, mas como é que eu chego nele e depois usar esse empreendimento para tão variados empreendimentos. E aí, respondendo isso, eu queria que tu fale um pouco para as pessoas aqui, quais os produtos hoje do Grupo Estrutura, quando você vai olhar para a criação de portfólio de vocês, porque a gente passou aqui por Joinville, o litoral ali de Pissarras, Penha, Barra Velha, eu sei de negócios fora de Santa Catarina, Porto Alegre, Gramado. Como primeiro, construir persona e que produtos vocês desenvolvem para isso? Vamos lá. É mais fácil responder começando pelo nosso foco de produto. Né? Então, assim, a gente tem 3 produtos bem definidos. Um, que é o que a gente chama de autoral, né? Que é o que vocês viram, terreno frente-mar único. Não posso copiar um projeto. Pode até usar como inspiração, um pouco de referência, mas é um projeto único. Tu tem que trazer alma, tu tem que trazer uma coisa única para aquilo ali, tem que trazer uma assinatura. Até porque quem vai morar ali quer. E paga por isso. Sim. Né? Não dá para eu fazer isso num terreno B ou C. Então ali é autoral. Então, onde são os melhores, né, os terrenos e áreas premium, né, da onde a gente que é o litoral de Santa Catarina, Porto Alegre, Gramado, Joinville, indo para Curitiba, agora indo para Mato Grosso do Sul, interior do Paraná, São Paulo, capital já com 2 terrenos. Então, os projetos autorais é o que leva tempo desenvolvendo. É artesanal quase. Sync é o produto que a gente levou muito tempo planejando, entendendo o mercado, adaptando. O maior desafio da nossa vida, né, que daí sim foi entender muito bem a persona, porque esse, sabe, o cara quer um apartamento frente-mar, é assim, 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 a gente traz aquele monte de feature e está lá. O Sync, que é um produto que agora faz essa expansão toda, muito rápido, a colocação no projeto, nas cidades, né, com suas particularidades de zoneamento. Estamos uniformizados de Sync, inclusive, né? Inclusive parece que vocês estão fazendo propaganda, né? Mas e não foi, pessoal, foi livre e espontânea pressão. Isso que é a nova linha
coleção, né? Coleção Inverno 2024. Coleção Inverno. Mas o Sync, ele não é só um produto imobiliário, né? Não. Ele tem todo um conceito por trás dele e toda uma geração de valor ali na prestação de serviço para o cliente. Exato. Né? E foi esse o desafio, Zanotto. Por quê? Fazer isso aqui, eu sei quem é o comprador e o morador. Comprador e morador. No Sync, primeiro a gente entendia que o meu cliente, primeiro, é o investidor. Porque eu estou dando e apresentando para ele renda, não porque eu acho que é uma projeção que vai acontecer no mercado. A gente extrai os dados do mercado, a gente tem mineração de dados, que a gente usa um software americano para entrar no mercado e pegar todas essas plataformas que pode entender de short stay e ele traz todas as unidades no local, qual é a média, né, das diárias, qual é a taxa de ocupação e mostra por tipologia a receita anual desses produtos. Então eu tenho assim um stamp, né, eu apresento para o investidor um documento, né, são 2 documentos que a gente trouxe de forma inédita para o mercado imobiliário, que é muito parecido com o mercado financeiro, recomendação de ação, análise, aquelas coisas, porque esse meu cliente é um cara que está acostumado com isso e não está acostumado com o xalalá do mercado imobiliário. Então, a gente, nessa parte de educação, a gente já veio com esses 2 documentos, que é o AMI, que é o Análise de Mercado para Investimento Imobiliário. Então, assim, o Grupo Estrutura sendo o primeiro investidor da cadeia. Né? O que ele faz? Vai no mercado, faz toda a análise do mercado, da cidade, pontos fortes, drive de crescimento, concorrência, preço, deficiências do mercado. Por exemplo, para mim a melhor deficiência para a colocação do produto Sync é onde não tem hotelaria. Vocês passaram hoje em 2 cidades explodindo o mercado imobiliário. Uma não tem um hotel. O que tem está fechado um tempão, reformando, é 40 quartos. A outra tem o que tinha, que era usado para o Beto Carreiro, fechou, está fechado. E tem um com 20 quartos novos e mais alguns. Não tem hotel, com uma demanda absurda de Beto Carreiro ali do lado, com 3 milhões de visitantes por ano. Toda a dinâmica de sazonalidade, final de semana, de cidades de veraneio, que atrai, que vai. E mais todo o mercado imobiliário, que também traz demanda de hotelaria. Então, analisar isso, fala assim, poxa, isso aqui é muito bom. A gente traz aquilo, compila de forma visual, como um relatório de mercado financeiro, e esse é o AMI, né? A Análise de Mercado para Investimento Imobiliário. E daí a gente faz o AP, que é a inserção, daí sim, análise de produto imobiliário agora, que é a inserção do produto dentro daquele mercado, com todas as análises também de dados. E daí o investidor olha e fala assim, pô, estou confortável, estou seguro. Na parte financeira. Estou vendo coisas que eu nunca vi no mercado imobiliário e tem fonte, tem razão, tem um porquê. Esse entende às vezes, né? Que pô, esse cara já está investindo, né? Não é um cara que precisa me empurrar produto. Então, essa educação a gente traz e mostra para essa primeira persona, que é o investidor, mas ele não vai usar o Sync. Talvez use por querer ver a tecnologia. Esse cara não é um cara de usar o Sync, esse cara é para usar o Emiliano, o Fazano, os hotéis, né, de preferência dele. É uma pessoa geralmente com muito mais dinheiro. Então, ele vai lá porque gosta da tecnologia. Daí eu preciso pensar quem é o outro cliente, que não é o meu cliente direto, como empreendimento imobiliário, como incorporação, mas é quem vai pagar a conta do meu investidor. E sim, daí esse vai ser, junto com o investidor, o meu cliente da gestora Sync, que vai cuidar de toda a operação, né, de mobília, entrega, manutenção, publicidade, booking, check-in, check-out, de tudo. Então, esse cara, esse usuário, quem ele é? Quem é essa pessoa? É só um viajante que vai ficar num hotel ou num, vamos chamar de Airbnb, mas que é short stays, né? Por aí. É esse. É um cara que quer ficar na moradia como um serviço, de fica 2 meses aqui, 3 meses ali. É um morador, e daí tem a inovação, né? Tu falou antes da inovação, que inovação não é só tecnologia. No caso do Sync, a gente tem muita tecnologia, desde o produto imobiliário até ele como produto financeiro e gestão, as plataformas e tudo, mas ele é uma inovação de planta que não existia no Brasil, né? E que a gente fez algumas adaptações, e essa planta que a gente começou com uma double switch, ela se divide em 2, né? De acordo com o que a tecnologia nos traz dos dados, da demanda para aquele momento. Então, o Zanotto está passando por Pissarras de carro, ele vai em Balneário Camboriú. Ele fala, quero dormir em Pissarras. Ele entra na minha plataforma Sync ou qualquer uma outra, e daí ele vê, pô, tem um quarto de hotel aqui, não tem Pissarras, né? Mas quando tem o Sync agora passa a ter. Ele fala, não preciso de um apartamento de 2 quartos.
eu preciso de um quarto de hotel. Então ele tem a opção com SYNC. Todo mundo que está fazendo Airbnb no Brasil com um apartamento de 2 quartos só tem a opção de alugar os 2 quartos. Então eu posso, com a nossa planta flexível, ele ter o acesso a uma parte do apartamento que é o quarto de hotel e a outra pode estar o próprio morador, que só disponibiliza esse quarto sem ter invasão, agressão nenhuma, né, do apartamento. Não tem fricção, né? Percebe? Ou locado para uma outra família, para um outro usuário, ou seja, 2 rendas no imóvel ao mesmo tempo. Então, isso aí é uma inovação de planta, que não é tecnologia. Mas o que a gente entendia, Zanotto? A gente está fazendo um modelo startup assim, no SYNC, né? Que é uma expansão muito rápida, porque a gente sabia que a gente tem que ocupar espaço muito rápido, porque isso é copiável. Né? Essa parte da planta, copiável. Sem dúvida. Eu achava que isso ia levar 2 anos para ser copiado. Semana passada, entrou um dos nossos gestores numa reunião de uma incorporadora, já angariando investidores com a nossa planta estampada, inclusive planta que ainda nem foi para o mercado, não sei como vazou, usando o negócio para falar, isso aqui que a gente vai fazer assim, porque divide em 2. Ou seja, tudo bem, não vai ter a alma de um monte de coisa do SYNC, não tem a tecnologia que não aparece, não tem o modelo de negócio, não tem já todo o preparo de escala que a gente tem, mas está lá, vai acontecer. Ou seja, daqui a pouco essa inovação vai estar em um monte de incorporador. E inovação boa, ela é copiada. Inovação Então, boa. na verdade, Claro, eu gostaria de ter a patente A e ficar patente, aqui. né? Quer usar? Pode usar, amigão, mas me paga os royalties, né? Isso, Mas aí- Tu não seria investiu mais- 5 anos de pesquisa nisso Só que aí, profunda. Marconi Jota, tem um Ou pelo menos podia citar, né? Eu tenho um amigo que fala assim... Inspiração, né? Plágio, né? Falando de plágio, na primeira vez eu cito. Então não é plágio. Da segunda eu já tomei posse, daí é minha, eu vou falando. Pelo menos cita, né? Que a gente tem a inspiração mas- sim, que obrigado o resto da vida. Poderia, né? Copiar um modelo que você já implementou e copiar dessa forma que você disse. Alguém pegou e disse assim, a planta, mostrou a planta, a mesma planta. É que às vezes o pessoal quer copiar e também não sabe nem copiar mas também, copiar, né? Porra. tem uma coisa aí muito interessante. Copiar da forma como estão copiando é igual passar batom no porco. Ele vai continuar sendo um porco. Boa. Ele não vai mudar. Olha aí, cara. Que ditado é esse, hein? Eu acho que ele aprendeu no Zanotto? Rio Grande do Sul. Se ele puxasse um pouco mais o sotaque, eu ia acreditar. Botasse um X no final, eu ia acreditar que ele aprendeu no Rio Grande do Sul. Vai, Copiar desse jeito é igual passar batom no porco. É, ele vai aí continuar poderia. sendo um porco. Mas aí, por favor. Quando a gente fala do SYNC, vamos lá, você falou um negócio que eu quero entender aqui junto com a galera. Apesar de que eu conheço desde o início, basicamente, um pouquinho depois do início, foi os que estavam desenvolvendo. Vocês têm o grupo estrutura, que é o grupo, né? Aí tem o produto autoral, esse produto mais artesanal, né? E eu acho legal falar do artesanal, porque a gente estava falando do luxo agora há pouco tempo, nos bastidores aqui. A gente vai participar agora de um lançamento de alto padrão e depois de um outro produto que vocês vão lançar de luxo, um empreendimento atemporal que vai ser lançado. E a gente estava falando sobre esses elementos do luxo, né? A coisa autoral, artesanal. E eu gosto muito de trazer... vou ter que falar um pouquinho de moda. Falar. Um pouquinho de moda Pode aqui. falar que é o que você sabe fazer bem. Inventar moda. Inventar moda e falar de moda. Que a gente olha essas casas de luxo lá que tem 120 anos, 200 anos, e parece que assim, não, esses caras são velhos, né? São tradicional. Na real, esses caras são os que mais inovam, né? Pra permanecer mais de 100 anos é porque eles inovam, né? Mas inovam de um formato em que a essência se mantém e aí você inova em canal. Essência e qualidade, né? Essência e qualidade. Essência e qualidade, assim, a qualidade nem é mais discutida, porque ela atinge um nível que... E aí, as palavras que eu estava vendo sobre... Eu gosto muito de estudar sobre o mercado de luxo vindo da moda, porque é o que a gente estava falando aqui. A gente bebe de fontes fora do mercado imobiliário, até porque o mercado imobiliário, como tem menos transações do que vários outros mercados, a gente naturalmente vai inovar mais lento. Uma pessoa não compra imóvel todo dia. Né? Então a gente aprende um pouquinho mais lento. E o ciclo é um ciclo longo, né? Ciclo longo. Entre compra de terreno, começou a desenvolver o projeto e entregar, ciclo curto, 4, 5 anos. O mais curto, né? Tirando aqui essa região de Santa Catarina, que é cada vez que eu venho para cá, cada ano, entregar um prédio aqui, basicamente, né? Mas é outro caso. E esse mercado de luxo, de alto padrão, esse mercado mais artesanal,
é esse mercado que tem esse cuidado, então. Cuidado de ser quase um handmade, né? Artesanal, autoral, atemporal. Essas palavras aí que a gente está usando, que o mercado imobiliário agora está aprendendo a usar. Então, este cliente exigente, cada vez mais, já era exigente por natureza pelo preço, mas é cada vez mais exigente, ele tem as suas ambições. Então, eu quero morar num empreendimento único. Beleza. Aí eu vou trazer um primeiro elemento aqui que eu queria muito te perguntar isso, porque é uma coisa que a gente está falando há um tempo já. A diferença entre localização e endereço. O mercado imobiliário está aprendendo que as pessoas não se contentam mais, principalmente esse público, tá? E por isso que eu trouxe a moda, porque as pessoas não compram uma bolsa só porque ela é uma bolsa. Esse público, principalmente, ele está entendendo que não quero mais morar só numa localização, eu quero morar num endereço. Antes de eu voltar para o 5, eu quero a tua opinião disso. Construir um empreendimento da linha autoral, como a gente vai ver agora há pouco. Quais elementos hoje, porque isso os incorporadores estão nos perguntando, cara, vocês estão falando essa parada de construir endereço, mas que porra é essa de construir um empreendimento dessa linha autoral? Quais elementos, ou o que o Marconi pensa antes de botar isso, lançar isso, para dizer assim, cara, agora eu construí um endereço. E para ti, o que é essa definição assim, de localização e endereço? Vou te responder falando do produto Oceana, que vocês viram. Esse aí é... Viram ontem por baixo, a gente passou Sim, de carro no terreno, vocês entenderam a dinâmica do que está acontecendo ali em Barra Velha, especificamente nessa praia que se chama Tabuleiro, que é uma praia curta, mas que vai ter 50 empreendimentos frente mar de 30 andares. Já está acontecendo, já foi. E hoje a gente sobrevoou e vocês entenderam melhor a dinâmica. O Oceana é um empreendimento com 215, privativo, 4 suítes e 166, frente mar. A gente desenvolveu aquela tipo... Começa aí o negócio do endereço. A gente trouxe uma planta que é muito mal, não é usada praticamente no Brasil, e Miami é muito usada, porque você, em vez de construir os prédios, né, com 2 frente mar, como geralmente aqui, e mais 2 no meio, 2 atrás, eles conseguem fazer de forma trazer todos os apartamentos para a vista mar, que é o que concede muito valor. Ali a gente conseguiu colocar 4 apartamentos frente mar, sendo que a cada 2 é muito exclusivo, privado, né? A circulação vertical de escada e de 3 elevadores para cada 2, então tu não vê os outros apartamentos. Muito parecido com o que tem esses apartamentos de de elevador social privativo que vem no apartamento. Então, começa por isso, por tu conseguir mostrar algo que é diferente, que pensou no todo, não só naquele cara que paga um metro quadrado mais caro frente mar. Isso é uma. A questão de materiais na fachada, de arquitetura mais elevada, assim, a gente está numa versão bem avançada. Mas esse cliente, é o meu cliente, por exemplo, de Curitiba. Curitiba compra muito aqui. E a praia de Barra Velha ainda não é uma praia desejada. Vai ser já, pelo que vocês viram da Lagoa. Sim, fiquem atentos a isso, tá? Já. Vocês são os lugares mais desejados. Peguem esse nome aí. Mais desejados do Brasil, porque tem uma coisa natural muito única nela. Mas ali no Tabuleiro ainda está na curva de valorização, já valorizou pra caramba. Está vindo em cima da valorização que aconteceu em Pissarras, que é a próxima praia, a próxima cidade é conurbada, e Penha, que é do Beto Carreiro. Está começando. Então, o que a gente pensou, né, em fazer esse projeto autoral? Esses caras já estão investindo nessas praias. Claro. Só que ele está investindo como investidor de apartamento menor, que ele não mora. Por uma questão de tamanho, por uma questão de qualidade, de que ele não vê aquilo sendo o endereço dele. Boa. Então a gente desenvolveu o endereço para esse comprador, para esse que em outros casos ele é investidor. Claro que também tem um viés investidor quando ele entra nas fases, né, anteriores, mas ainda é muito barato. Por quê? Esse é um produto que facilmente vai ser vendido a R$20 mil o metro quadrado já, rapidinho vai a 30, porque tu tem um endereço assinado pelo horizonte e a água na tua frente. Perfeito. O endereço Então, vale mais, né? Isso. E daí quando esse cara fala, tá, mas a fachada é bonita, muito parecido com, né, o premium do premium de Curitiba, por exemplo, como das incorporadoras de lá, tem um mar na minha frente, é legal. Ele precisa ter o lifestyle dele ali sendo respondido. Boa. Então embaixo, o que a gente faz? Né? Esse produto especificamente ele é um cabeça de quadra, são 2 esquinas frente mar, então a gente tem toda a ponta, né, de uma quadra, as 3 ruas, as 2 laterais e a frente mar
São lojas para operação gastronômica, de conveniência, de serviço, de entretenimento, com jardim, ombrelone, mesas fora para ficar convidativo e ainda uma galeria que cruza de rua a rua. Ou seja, nessas 19 lojas que compõem esse mall, a gente traz operações gastronômicas de referência de Curitiba e de Joinville, para quando esse comprador olha, ele fala, esse é o meu endereço. Porque eu já estou acostumado a sair da minha casa e sair do Batel e almoçar nesse restaurante, ou sair do meu endereço e ir até tal lugar comprar o pão, ou tomar o vinho, ou comprar o vinho. Então, e a gente concentra tudo isso ali, porque daí ele é a descida do elevador, mas todas essas mais de 5.000 apartamentos que estão saindo ali em diversos empreendimentos precisam de um ponto central de encontro, de conveniência. Os outros empreendimentos não têm isso, não pensam dessa maneira. Eu penso assim de, vamos botar umas lojinhas. Não é botar umas lojinhas. E deixar elas é uma operação igual de shopping center. Né? Quais são as marcas que eu trago para cá, né? Para ter a ancoragem, né? Que se chama de âncora na operação de shopping. Então eu trago essas marcas referências, porque daí as outras que vêm, que eu não tenho que fazer tanto esforço para trazê-las, já vem porque está nivelado para essas aqui. O que você está fazendo não é dizer para o usuário desse prédio o seguinte, não saia daqui. Mas você está proporcionando para ele interação com o edifício. Você está dizendo para ele, aqui é seu ambiente, aqui é o seu lugar, fique aqui, use aqui, contribua com aqui. Mas, se você quiser, tem a praia toda. Se você quiser, tem um restaurante a 3, 4 quadras para lá. Ou seja, é o uso organizado do espaço. O cara mora, o cara interage. E vamos lá, vamos pegar... São Paulo acho que é um pouco menos essas operações de lojas embaixo de prédios residenciais. Um pouco menos, sim. Balneário Camboriú é muito, todos têm. É melhor, e o prédio de altíssimo padrão, tu prefere ter uma lojinha de qualquer coisa ou uma imobiliária pequena embaixo, ou tu prefere o teu endereço, o endereço que tem aquele restaurante de referência que todo mundo quer ir. Entendeu? Então, é esse tipo de pensamento em relação ao projeto que concede, né, um desejo de que o cara fala, esse é o endereço que eu quero estar. Mas isso vai exigir, é um ponto que também a gente está batendo bastante, isso vai exigir um cuidado do incorporador e um trabalho dele maior do que só a entrega do produto. Não é só eu entregar, eu me preocupo mais em fazer isso performar. Exato. Quando eu falo que assim, alguns fazem, é isso. Ninguém, grande maioria, né, a gente tem muita amizade na incorporação no Brasil todo. A maioria não quer isso. Por quê? Porque é um trabalho. O negócio da incorporação já é um trabalho, já é um trabalho dele, é o core business dele. Mas, então assim, pensar tudo isso, fazer, acho que também não é todo mundo que tem vontade, aptidão. Né? Não é só por causa do trabalho. É que nem desenvolver um negócio do SINC, tem uma gestora. A maioria não quer. A maioria não quer. Quer terceirizar e que faça. Estampa a marca da tua empresa que faz short stay aqui para mim, me ajuda a vender o produto e depois o investidor que se vire. A gente não, porque, claro, também é uma outra receita, é um outro business. É outro negócio, né? Um outro negócio com muita sinergia ligado. Mas eu estou fazendo isso não é nem pela receita que isso traz, é porque o meu cliente é mesmo o investidor. E o meu cliente é mesmo o corretor de imóvel. É a mesma coisa da educação. Quantos querem botar a cara aqui para ficar falando 2 horas, para gravar um podcast, para preparar conteúdo? Hoje, o meu tempo na incorporadora é um dia dedicado da semana, integral para conteúdo. E acho que ainda é pouco. Ou seja, dentro do meu gerenciamento de tempo e as minhas atividades e importância, hoje isso tem um valor super relevante. Quantos não querem fazer isso? Eu fico feliz de você estar aqui com a gente, investindo o teu tempo nisso. Já está 2 dias direto. Fora o planejamento disso aqui. Fora as decorrências disso aqui do que vai acontecer. Mas eu acho que esse é o negócio. Essa é a nossa diferenciação. A maioria, então, está preocupada só de empilhar o tijolo, o cimento, entregar e cair fora. E é por isso que vocês estão aqui no Além do Tijolo. Porque a gente está dentro do tijolo aqui. Mas a gente está se encaminhando já para o final, porque senão a gente tem um evento para ir daqui a pouco, inclusive. Sim, você falou para a nossa audiência que nós estamos aqui para o lançamento do Vitra, que é um empreendimento espetacular, do inclusive. Grupo Estrutura, onde nós dois vamos
ser mais uma das estrelas do evento. E a gente vai fazer algo inédito lá, né? Vai ser Ao invés de fazer um painel lá, todo evento tem painel. Isso é comum. A gente está indo além do painel. Além do painel. Além do painel. A gente vai fazer uma espécie... Já vão fazer um produto para levar vê para como os é que é, os incorporadores caras além do painel. Putz, Olha aí. caras são foda. Além do painel para o seu lançamento Vai ser o lançamento imobiliário. imobiliário. Você vai entrar de sócio, Marcos. Além Vai, do- esse aí eu quero estar de sócio. Você Boa. tem Esse aí eu quero equity estar de sócio. garantido Pronto, nisso aí. obrigado. Além do Investing. além do painel, nós vamos fazer basicamente um podcast. Porque aí qual é a diferença? O pessoal vai dizer assim, mas é só ir lá e cadeira. Não, é que um painel é a gente fazendo aquelas perguntinhas de pergunta, responde, que também é legal. O podcast é isso aqui que a gente está fazendo agora. A gente Mas não tem fica roteiro careta nenhum. perto do que a gente vai fazer, né? Não tem roteiro nenhum, a gente vai bater um papo com a galera lá nesse lançamento do Vitra. E 350 corretores, né? Sedentos Não. por conhecimento, por conteúdo, por experiência. 350 Conta com aí. uma baita fila de espera ainda, né? Conta aí pro pessoal. É isso. Tem mais de 350. Tem mais de 350. Conta para todo mundo que está nos ouvindo o quanto este produto de Joinville, aliás, o produto está em Pissarras, sendo publicitado hoje em Joinville, e é um produto que não é só daqui de Santa Catarina. Tem vindo. Quantas pessoas vêm de Curitiba? Curitiba tem 3 ou 4 imobiliárias, tem imobiliário que está descendo com ônibus com os corretores. Olha aí, são ônibus, tem van chegando, 70 Porque pessoas o de lá. mercado de Curitiba compra muito aqui. Tem imobiliária que mais nos vende, que é a Águia, que talvez seja hoje a maior imobiliária de Santa Catarina, tem uma operação em Curitiba, uma baita sede. Não para vender Curitiba. Não para vender Curitiba. Para estar lá, para vender, só vende. Baita visão. E não hein? está nem em Balneário Camboriú vendendo. Vende Barra Velha, Pissarras e Penha, e é a maior venda de Santa Baita Catarina. visão. Então isso é uma visão. As outras que estão lá tinham dificuldade de vender aqui, porque começava a aquecer o cliente lá, apresentava tal. O cara descia, Balneário Camboriú, esquecia de falar corretor, não estava preparado. Depois voltava e ainda falava, comprei um apartamento lá, porque passou numa imobiliária e viu e foi atendido. E quando eu falei isso, eu preciso da venda de Curitiba, é um mercado importante. Deixa eu organizar isso, né? Deixa o Grupo Estrutura passar confiança para essas imobiliárias de que não vai acontecer isso. A gente preparou toda uma estrutura de receptivo aqui e de cadastramento dos clientes deles lá, que não só ganharam confiança e o processo deu certo, como dessas imobiliárias, as 3 estão abrindo operação agora em Pissarras. Muito bom. É o Brasil descobrindo o Brasil? Brasil descobrindo o Brasil, abriu as fronteiras do Brasil, né? Desde a pandemia, quebraram-se as fronteiras do Brasil. Agora está conseguindo, né? Começando a ser um país transacional entre ele. Né? Não é à toa que Santa Catarina, o Brasil inteiro está de olho em Santa Catarina, né? Mas para ir se encaminhando um pouco mais no final, vou puxar um gancho do que tu falou, que é um negócio que a gente fala muito também. Cara, o mundo hoje ele está caminhando para um movimento em que tudo será plataformizado, né? E quando a gente fala plataforma, pessoal, não é só a tecnologia da plataforma, mas o mundo está sendo plataformizado e criando ecossistemas. Até melhor falar ecossistema que plataforma parece tão muito tecnológico. Parece que é tudo tecnológico. Não é à toa que, por exemplo, a Amazon tem lá, se você olha o recorte da empresa, a Amazon, você tem um ciclo de centenas de outras empresas na volta que fazem um pedacinho da jornada complementar e que a Amazon vai comprando. Então, o incorporador está nos ouvindo aqui, o pessoal do mercado imobiliário vai pensar assim, o Marconi lá é maluco. Sim, o Marconi é maluco, mas ele é maluco de ter uma empresa de gestão, de ter uma empresa de pensar nesse jeito, de entregar para o cara, ajudar o cara na loja do prédio. Essa é uma visão de ecossistema, né? Onde você vai complementando esse ecossistema e no final do dia o core da empresa continua sendo o mesmo. E a gente não vai nem conseguir falar hoje nesse Além do Tijolo de tokenização. Não, que nós juntos fomos fundadores da primeira DAO, né? O Red DAO, né? Decentralized Autonomous Organization, uma organização descentralizada de blockchain para contratos imobiliários. E assim, nós 3 somos fascinados por esse tema, porque a gente entende o impacto dele na vida das pessoas e nos negócios. Token para vender para os estrangeiros, que o Brasil ainda não vende nada de imóvel para o estrangeiro. Quebra a fronteira mais ainda. Então, assim, a gente vai ter que fazer Além do Tijolo só para falar a gente vai fazer uma segunda aqui. Mas deixando o que você quer, Jota? Não, eu não terminei ainda, tá? Eu atrapalhei o preâmbulo dele. Calma. Tudo tem uma introdução para a gente chegar a um movimento. Lembrando que esse Além do Tijolo está sendo editado, produzido e acompanhado pelo Anderson Show, que está aqui Anderson. Anderson.
Depois produção bota uma foto do The Show aqui. Depois ele põe aqui, aparece o Anderson aqui. Assim, The Show. Que está percorrendo o Brasil com a gente, né? E olha, Ele está além da produção. E temos mais um destino ainda para esse mês de julho, que eu não vou revelar agora. Até porque esse episódio vai... A galera que daqui a pouco, 2035, tá assistindo esse episódio aqui. Você de 2035 tá assistindo esse episódio aqui. Comenta sobre ela, participação especial. A Sabrina também tá aqui, com a participação especial o dia inteiro. A Sabrina, e a Sabrina fazendo bastidores dos bastidores. O bastidor, aguentando a gente, que aguentando o Zanotto. Mas é fácil me aguentar. Você viu deixa eu fiquei bonzinho no helicóptero? Subi, tranquilo. Não falou nada, ficou quietinho. Quando foi falado no grupo que nós iríamos andar de helicóptero, a primeira mensagem que eu recebo no meu privado, não vou nem a pau. Não vou nem a pau nesse negócio. Nem só assim, uma frase seca, assim. Mas foi corajoso. Não vou nem para não ter o risco de tentarem me colocar lá. Quase faltei. Mas tudo bem. Vou continuar agora. Não haveria além do tijolo. Não haveria. Mas você viu que bonito que foi, Marconi? Os caras enfrentaram os 8 horas de estrada. Eu vim em 40 minutos, São Paulo, comandante, de avião. Né? Eu chego nesse nível ainda. Eu tô tranquilo. Tudo o comandante tem que mandar a infantaria antes, né? Claro, tudo são processos, né? Eu tô crescendo ainda. Arte da guerra. Eu tô crescendo ainda. Você entendeu, né? Eu tô aprendendo. Eu mandei o pelotão de combate para ver o que ia receber aqui. Cheguei depois, ó. Tava tudo organizado já. Organizado. Mas eu complementando então, porque eu já tô indo pro encerramento. Mas eu vou complementar para encerrar. Ok. Estava falando eu então dessa construção de ecossistema que parece que às vezes o cooperador está olhando e falou, mas eu entrego só o empreendimento e vou embora. Será que eu estou errado? Não, você não está errado, você está fazendo o seu trabalho e aí agora a gente está dando insights para que você possa fazer mais coisas, porque o mundo caminha para esse lado. Então, a gente não está dizendo também que... como a incorporação veio até aqui. É isso. Exatamente. E como tudo no mundo, é o que eu sempre falo, né? A gente fala, o mundo muda, está mudando, vai continuar mudando, a gente pode reclamar, mas a gente questiona, mas aceita e se adapta. Não tem o que fazer, tem que se adaptar. Exato. O mundo é essa construção de ecossistema agora. Para a gente encerrar então, porque o pessoal viu a gente falar da Sync, a gente está vestido de Sync aqui, né? Parece um desfile de moda. Ajustou bem no corpo, tá eu quero que tu explique um pouco mais, tá, para o pessoal, porque a própria Sync é um ecossistema. O Grupo Estudo é um ecossistema e a própria Sync é um ecossistema que está muito alinhado com esses novos comportamentos, com a maneira como as pessoas consomem o mercado imobiliário hoje, que não existe mais só consumir para comprar, vender ou alugar. Agora a gente aluga de várias formas, compra de várias formas, mora de várias formas, né? E só vai aumentar isso. Mas como é essa construção o que é o Sync, tá? Bem explicado para a galera, e essa visão de que este modelo Sync de ecossistema, de construir um endereço, a casa virando um shopping com serviços, com várias coisas ali na moradia das pessoas, que vai ser expandido para o Brasil inteiro. Qual é essa visão? Jota, eu falei um pouquinho antes, né? É pensar o cliente. Nesse caso, a gente tem dois. Assim, tive que pensar no meu cliente. Para o Jota colocar essa camiseta hoje do Sync, não foi qualquer camiseta. Inclusive, eu exigi que fosse... do tecido do que ele precisa. Não cachemir ou vicunha. Não é qualquer camiseta promocional. Então, no Sync, a gente entendeu que a gente tinha dois clientes, né? O investidor, mercado financeiro sobretudo, não acostumado com imóvel, que tinha que entender o imóvel como um ativo com renda para ele, seja a renda mensal, como é o grande core, né, o fundamento do Sync, mas que também, se ele quiser flipar, vender com valorização, ele tem, né, a valorização dele. Então, para esse primeiro cliente, é isso, é dar toda a segurança para ele que não tem um xalalá de venda de imóvel. E para o grupo estrutura, né? Antes, o produto Sync é um produto imobiliário que tem que parar de pé como incorporação, como a gente falou, que tem que chegar até aqui. Como a incorporação veio, que é entregar um empreendimento. Porém, já não é mais um empreendimento como foi até aqui. Eu tenho que entregar ele 100% mobiliado as unidades, ou seja, que nem um hotel. Todas as áreas comuns também mobiliadas que a gente já entrega, mas com equipamentos de funcionamento, com operações funcionando. Então, né, pensa num hotel que tem ali o soft opening, né? 2, 3 meses, com diário um pouquinho mais barato, convites, para testar, para ver, receber feedback. É exatamente isso. Então, se a gente, né, no Sync, no caso, a gente entrega em dezembro de 2027. Em dezembro de 2027, eu tenho um empreendimento funcionando full, num soft opening, para poder performar para o meu investidor a partir de 2, 3 meses, conforme a melhor performance que a gente tem.
com empresa de auditoria. Boa. Não só empresa de auditoria, na operação inteira. Boas práticas de manutenção, de limpeza, de se a gestão da publicidade nos portais está ok, se as diárias estão ok, e também, obviamente, a gestão financeira de distribuição dos aluguéis ou dos dividendos para aqueles que aderem ao pool. Então, assim, fazer tudo isso é pensar nesse primeiro cliente. E um desafio interno de falar assim, como eu adapto? Cronograma físico, financeiro, como que é a venda desse contrato para o cliente do móvel, para ele aderir ao pool? Onde que é o corte, né? De quando eu posso aceitar o móvel, quando eu não posso aceitar, quando ele toma a decisão de aderir? Qual a expectativa que a gente tem de adesão ao pool, que é, né? Quando começa a falar pool, é outra empresa. Né? Grupo Estrutura, que é o grande investidor dessa empresa, e daí começa a vir o ecossistema que tu está falando. O Grupo Estrutura não tem, apesar da gente ter investimento em startups, o nosso negócio não é a tecnologia. Tem empresas que são empresas de tecnologia que vêm para a gestão para fazer toda a parte de... Então, modelo startup. Né? Então, a gente tem empresas de tecnologia, uma empresa de tecnologia vindo como uma das sós. A gente tem empresas de administração de condomínio, nunca precisamos administrar, já administra condomínio, a gente não ganha cashback de condomínio, porque a gente indica o condomínio, porque como a gente faz na instalação do condomínio, né? Assembleia de instalação de um condomínio, a gente traz naturalmente aqueles parceiros que performam bem e que têm credibilidade. Apresenta para os moradores, quando a gente não tem mais unidade nenhuma, vota 100% deles. Quando a gente ainda tem unidades, a gente vota junto. E geralmente, né, e daí isso é uma dinâmica de como acontece o mercado, geralmente aquele primeiro ano é um ano ainda de validação, se o cara vai bem ou não, mais um ano. Então, quem é bom fica dos 2 anos para frente por um bom tempo. Quem não é girado, sai fora. Então, isso também vai acontecer para a gente, porque agora a gestora Sync, para diminuir as fricções, e vocês conhecem muito bem elas, porque vocês acompanham muito bem esse mercado, se o gestor de 2 Airbnb, 2 apartamentos dentro de um empreendimento, ele está totalmente amarrado àquela convenção, aquele administrador do condomínio, né? O hóspede dele, o usuário dele tem que estar dentro daquelas regras. Então, para diminuir essa fricção, como a gente vai trazer... Nosso número está em 80% de adesão ao pool hoje. Né? Então, a gente acha que vai ser mais ou menos esse número na maioria, porque o cliente já compra a ideia assim, que é natural que ele continue com a gestora. Ele só vai picar fora da gestora se a gente não performar bem. Mas como a gente está entendendo o ecossistema que ele tem que funcionar conjunto e não o administrador é diferente do cara da manutenção, que tem que chamar o cara da manutenção, a equipe de limpeza é outra equipe que é terceirizada, e não, é tudo uma coisa só. O operador, né, da lavanderia, do restaurante, da lanchonete, do bar de drink, né, do café, tudo isso é um ecossistema que tem que falar muito, né, fala de forma conjunta para não se perceber. É como um hotel. Eu acho que o hotel é a melhor referência. Não é voltar, né, ao que é o hotel, porque eram taxas diferente, né, que o break-even, né, é uma loucura. É pegar tudo que é essa tecnologia estabelecida, né, das plataformas de hospitalidade, short stay, trazem. Então, já é uma tecnologia existente. O nosso é muito mais uma ligação de API e sim a criação da nossa plataforma. Então, já está no hábito, já está no uso das pessoas. Então, é saber integrar isso, não só na parte tecnológica, numa plataforma tecnológica, mas num ecossistema físico de percepção de valor e de experiência, que é o que a gente estava falando antes. Né? Por que eu vou ficar no Sync em vez de ficar no outro empreendimento que é operado pelo fulano, que não é operado também na totalidade, né? São algumas unidades, tem vários gestores ali diferentes. Por que ele vai ter uma experiência melhor? Né? A gente sabe essa dinâmica. Então, aqui em Pissarras, por exemplo, o cara pega o voo em São Paulo e vem em Navegantes, que, aliás, está a 15 minutos, o aeroporto de Navegantes está a 15 minutos do Sync. Então, ele chegou 9 horas da manhã, Zanotto. Saiu, pegou mala, chegou 9h30 no Sync. Mas, por política de todos os check-ins, ele entra às 14 horas da tarde, 15 alguns, né? 14. Como eu estou administrando 80% do empreendimento, ou seja, 80 unidades, que ainda podem, né, virar 160, eu posso ter a cortesia, eu posso dar a conveniência para esse meu usuário de entrar antes,
Quando tu está ocupado e que tem que ter limpeza, porque tu tem 2 unidades do produto, tu não consegue fazer isso. Mas como a gente tem 160, tendo o espaço, tu concede ou a entrada antecipada, que é uma super conveniência, ou como eu administro todo o empreendimento, Zanotto, tá? Assim que liberar um quarto, tu vai entrar. Por enquanto, tua mala pode ficar aqui na nossa segurança, no nosso locker. Tá aqui um welcome drink que tu pode acessar o bar de drink no rooftop. Tá aqui a toalha que tu pode ir para a piscina. Tá aqui o acesso ao coworking que tu já pode trabalhar. Nesses outros que são fragmentados, a gestão não pode, é impossível fazer. Né? Porque senão quais são os interlocutores? Com quem tu está falando? Né? Com o gestor A, B, C, D ou J de tantos administradores que tem dentro do universo desse. Então, a gente tendo essa gestão, a gente dá uma experiência para esse usuário. O cara fala, poxa, é sempre aqui que eu vou ficar, porque eu sempre chego às 9 horas da manhã, tenho acesso rápido, é bom, já faço minha reunião, tomo meu banho. Perfeito. Você tira ele daquele ponto de ser um hóspede para ser um, entre aspas, dizendo aqui, um morador de primeira classe. Exatamente. Porque ele está usufruindo dos serviços antes dele usufruir da unidade, de Exatamente. fato. Né? E mais do que isso, né? Para fechar, existe Você já falou para fechar 3 vezes. 4 vezes já. 4 vezes não fechou. Existe um negócio, tendência também, né? Tendência mais, que é a necessidade das empresas serem multissensoriais, multicanais e multissensoriais. Quando esse cliente tem, esse hóspede morador tem essa experiência, ele vai olhar e dizer sync, buy, grupo estrutura, qualquer coisa na vida dele. Eu tô arrepiado aqui agora, porque eu tô olhando para o Jota, que é colorado. Enquanto tu tá falando, a experiência que a gente vai dar no Sync Beira-Rio, que é na frente, exatamente na frente do estádio do Inter, o Beira-Rio, atravessa a rua, já é o portão, entrou no estádio. E os teus ídolos, Tinga, Sobs e alguns aí, eu não vou falar porque não estão entrando, mas eles participando, desenvolvendo o produto junto. Fantástico. E o Tinga, que é além ser humano do craque, os dois são 2 craques, os dois são seres humanos espetaculares, em negócio, em tudo, é impressionante. O Sobs fala que não era jogador de futebol, né? Era atleta, porque jogador de futebol é outra coisa. Eles trouxeram assim, experiência e falaram assim, vamos colocar a experiência do jogador dentro do empreendimento. Então, o fã e o torcedor colorado, quando sai de, sei lá, São Leopoldo, Santa Maria, e vai para o jogo e vai ficar... Óbvio que ele vai preferir ficar ali, porque tem toda a temática junto com o clube. Além disso, ele tem a experiência do seu ídolo naquele quarto, falando com ele na TV e falando, lá embaixo na conveniência tem o meu kit, tá? Não pega o kit do Sobs, pega o meu do Tinga, com o churrasco, com isso, com aquilo, e faz o teu churrasco antes do jogo. Uma coisa que só acontece ali. Então, essa experiência multissensorial foi de relacionamento com pessoas, não foi o Marconi, nossa equipe de marketing que fez. Claro. Foi esses caras que entraram no campo e jogaram e conhecem como funciona o coração do torcedor. Cara, espetacular. Aonde que daí eu consigo replicar esse tipo de experiência multissensorial num contexto que não seja esse do futebol e do empreendimento, mas que a gente vai fazer com a praia, com marcas que a gente falou de algumas delas antes. Então, isso não tem mais volta também. Eu acho que Branded building. Quem vai ficar na frente dos empreendimentos do desenvolvimento imobiliário vai ter que entregar essa experiência. Os consultores vão ser tipo as fábricas e as marcas vão estampar lá suas marcas em collab, em co-branding. De mais variadas marcas, por exemplo, o jogador de futebol é uma marca, ele vai estar lá sendo collab, né? A marca dele e várias outras coisas. E Marconi, para fechar, quem está nos ouvindo, tá? O incorporador que está nos ouvindo de lugares do Brasil. Para fechar, ele não fecha. Não, vou fechar agora. O incorporador que está nos ouvindo de vários lugares do Brasil que está falando assim, cara, legal, eu quero sentar para conversar contigo que daqui a pouco aqui na minha cidade eu poderia fazer algo assim. Legal. O Grupo Estrutura, Sync, Marconi, topam essa conversa aí? Não só topam porque essa é a nossa estratégia, que é como Jota. A gente é uma incorporadora que sempre construiu seus próprios empreendimentos, né? A gente, como origem de construtora, né? Com 45 anos, e essa foi sempre uma discussão muito profunda, né? A minha pessoal era terceirizamos e vamos expandir. Porque expandir construindo, a construção ela judia muito, né? Muito mais do que a incorporação. E daí chegou um momento que ficou inevitável nessa expansão
daí uma preocupação de como a gente mantém a nossa qualidade, isso está bem resolvido. Então, assim, nessa estratégia de expansão, em alguns lugares, é muito importante que a gente tenha um incorporador local, Parceiro local. sócio nosso, parceiro na SPE, que mantém todas as características, né, da incorporadora dele nos outros produtos, mas que para aquele produto a gente traz para a mesa o branding, a tecnologia, né, ele ganha isso praticamente. Ele traz o funding, né, para a compra do terreno. Traz o ecossistema para ele. Acesso com o mercado de capitais que a gente está indo para o nosso 5º CRI, né, e tudo funcionando muito bem. Então, a gente traz o produto rápido para colocar, super bem resolvido, mas o que a gente precisa dele? Validação do terreno, o cara local sabe o que é, o que não é. Precificação, força de venda local, por mais que a gente traz força de venda e gestão comercial para o negócio e experiência, e a força de construção. Né? Então, assim, como que eu vou construir em João Pessoa e a gente vai para João Pessoa? Como que eu vou construir em São Paulo e a gente está indo para São Paulo? Como eu vou para o Mato Grosso? Então, essas parcerias locais são parcerias locais que fica sócio e responsável pela nossa expansão regional, pelo menos na cidade ali, e traz tudo isso para a mesa a gente também. E divide a SPE, e agrega, troca experiência, ele faz o produto dele também ser mais inovador, traz esse branding para a incorporadora dele. Se plugar no ecossistema da Se pluga em todo esse ecossistema. Marconi, eu vou fechar esse episódio contigo. Fechado. Eu vou fechar. Só que antes de eu fechar... Vai demorar de novo, velho. Antes de eu fechar, eu quero que o Marconi, em uma frase, diga para todo mundo que está ouvindo a gente, olhando para essa lente, a câmera da verdade. Câmera da verdade. Câmera da verdade. Câmera Marconi, close. Grupo Estrutura, Sync, Marconi. O que é para vocês ir além do tijolo? Eu acho que é o tripé do que a gente se entende, é definido como Grupo Estrutura, né? Que é a atitude que eu falei, que é agir, que é a honra, que é o que honra o nosso legado, honra o nosso cliente, honra o mercado e inovação. Né? Então, tudo isso que a gente está falando, que as pessoas talvez percebam a inovação como além do tijolo, toda essa parte anterior, que é a atitude e a honra, também acho que é além. Né? Porque eu brinco e eu falo nas palestras que eu já me apresento como pedreiro. Tá? Como ofício, a gente é um pedreiro, né, cara? A gente constrói. Então, assim, mas a gente faz muito além do que é o pedreiro. O pedreiro é fundamental no nosso negócio. Mas a gente faz muito mais do que aquele negócio de fazer algo físico, que é o tijolo. Né? Então, além de tijolo, acho que tem esse tripé que a gente tem, que é o agir, o honrar e o inovar. Muito bom. Gustavo Zanotto, fomos aqui além do tijolo. Mais uma vez. Mais uma vez além do tijolo. Já fomos além do tempo. A gente tem um evento agora para mais de 400 pessoas quase para a gente falar. Marconi, muito obrigado, irmão, por nos receber. Prazer na sua cidade, na sua casa, contar para a gente essa história por terra, por água, pelo céu. A gente foi Próxima vez a gente vai fazer de submarino. Próximo de submarino. Vai estar tranquilo com o submarino? Submarino? Mais que o helicóptero? Pô, não sei não, eu não sei não. Teve aquele pessoal lá que sumiu, né, no submarino. Tô fora então, disso. Cara, muito obrigado. Valeu, meu Parabéns Marconi. por toda a história aí. A gente... Só o começo, né? São 45 anos, só o começo. Começo. Muita coisa boa. Uma jovem empresa. Uma jovem empresa. Com todos os conceitos, né, de longevidade, senior livre, a gente ainda é muito tem jovem bastante pela frente. Tá no jogo ainda, né? No jogo. Boa. Muito bom. Pessoal que nos acompanha, YouTube, Spotify, quem tá aí, compartilha, segue, curte, faz todos esses botões que existem no Spotify, tu pode clicar, pode fazer o que vocês acharem que tem que fazer, mas clique em todos eles. Segue aqui o Sir Gustavo Zanotto no seu Instagram pessoal também, que é uma fonte de sabedoria. É um monge atual que transparece sabedoria pela internet. É isso aí. Me segue também, eu não sou tão monge assim, eu sou mais lifestyle, mas tudo bem, com a minha camisa de cachemir aqui da Sync. Siga o Marconi. Qual o seu arroba, Marconi? @Marconi Bartoli, com TH. Meteram um H no meio do nome do italiano. Bartoli. Eu tô falando Bartoli. Eu Mas percebi no início. A família tem a esquizofrenia de vários nomes diferentes de acordo com o H, sem H, I no final, o E no final. Boa. Tu imagina, né? Cartório e imigração italiana no Brasil, um século atrás. Sigam também o Grupo Estrutura, @Grupo Estrutura. @Grupo Estrutura. E acompanhe tudo que a gente está fazendo aí, além do tijolo, em breve em outro lugar do Brasil. E quem sabe, então, nos próximos meses a gente esteja em outro lugar do Brasil, com um Sync em outro lugar do Brasil, hein? Olha aí. Espero que sim, foi boa. Eu ia dar outra sugestão.
Depois reunir esse pessoal do Além do Tijolo num programa e numa confraternização. Eu quero ver sair faísca disso. Vai Boa. ser interessante. Boa Imagina, ideia. juntar todo mundo que está indo além do tijolo. A gente Olha, vai além juntar, do além por do tijolo. enquanto a gente né? já junta João Pessoa, Goiânia, Joinville. Tá, vamos fechar. Vamos Galera, até a próxima. Tamo Valeu. junto. Valeu.